Sim, eu assisti 1h13 de Fantástico pra você não precisar assistir. Fantástico, no programa de ontem, domingo à noite, trouxe alguns entrevistados e algumas pessoas pra fazerem falas sobre a guerra entre Estados Unidos e Israel e Irã. Foram 19 pessoas trazidas no total. Dessas 19, 13 eram homens brancos, entre eles israelenses, 3 homens que já foram envolvidos no governo de Israel, um norte-americano, 2 franceses e 7 brasileiros, e somente 4 mulheres, sendo elas uma francesa, uma israelense, uma brasileira e uma iraniana. Vale lembrar que tanto essa iraniana quanto os 2 outros iranianos homens que foram entrevistados são da diáspora e não iranianos que moram efetivamente no Irã. Quando eles se referem aos acontecimentos no Irã, eles usam certos termos, como, segundo autoridades iranianas, o número de mortos é tal, tal, tal. Já quando eles falam dos fatos que aconteceram em Israel, eles só falam os fatos, né? Em Israel, 9 pessoas morreram. Já são 10, né? Não 9 mais, mas enfim. Então, não se usa segundo o governo israelense, percebe? Esse jeito de colocar, ele faz parte de uma narrativa também de legitimar as fontes. Então, como o que vem do Irã não é legítimo, a gente precisa falar que é segundo o governo iraniano. Como o que vem de Israel é fato, a gente pode falar só o fato, sem falar exatamente de onde vem o fato, de onde vem a informação, que é do governo israelense. Ainda nesse mesmo assunto sobre terminologia, vou repetir algumas falas que foram feitas ao longo das reportagens, tá? Os terroristas do Hamas, grupo extremista Hezbollah, a operação na Venezuela prendeu o presidente Maduro, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a operação de ontem, a intervenção no Afeganistão. Então, sempre que os atores de determinada conduta são os Estados Unidos ou Israel, as palavras usadas são atenuantes. Então, a operação, a intervenção. E quando os atores são aqueles que estão do outro lado, o Irã ou seus aliados, aí é terrorismo, aí é guerra, percebem? E essa guerra narrativa, ela vai além, tá? Quando eles mencionam o 7 de outubro, como parte da narrativa do porquê Israel está travando essa guerra contra o Irã, eles mencionam o que Israel fez com Gaza e continua fazendo com Gaza depois do 7 de outubro como retaliação. Eles usam a palavra retaliação. Então eles fazem uma escolha, não usar a palavra genocídio, ainda que diversos especialistas de direito internacional, diversas autoridades do direito internacional, inclusive o próprio Tribunal Penal Internacional, já tenham usado a terminologia genocídio ao longo desses últimos 2 anos e meio para se referir às atrocidades cometidas por Israel em Gaza. Então eles fazem uma escolha de não usar essa palavra. O tom da reportagem, além de adotar essa perspectiva muito mais estadunidense e israelense, né? Até porque, por exemplo, falas de Netanyahu e de Trump aparecem muito ao longo da reportagem, mas nenhuma fala dos líderes iranianos aparecem, por exemplo. E eu achei interessante que a reportagem ela é feita de diversos recortes de reportagens, tá? De jornalistas que estão em vários lugares do mundo, mas nenhum deles está no Oriente Médio. Então tem jornalista que aparece que está nos Estados Unidos, tem jornalista que está na Europa, aparece jornalista em Genebra, em Roma, e aparece até um jornalista no Canadá entrevistando a diáspora iraniana, mas nenhum jornalista aparece estando no Oriente Médio. Então, além disso, eles não mencionam nenhuma vez a ilegalidade desses ataques. Eles mencionam o tempo todo esses ataques como se fizesse parte de um modo operandi normal, e eles tentam, na narrativa da reportagem, justificar os ataques a partir de um foco, de um hiperfoco na estrutura militar nuclear, especificamente iraniana. E eles só mencionam a possível ilegalidade desses ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã quando eles falam da China e da Rússia. Então eles falam assim, a China falou que essa é uma violação de direito internacional. E o posicionamento de Vladimir Putin também foi no mesmo sentido. Então, ao invés deles falarem que vários especialistas falaram que essa é uma violação de direito internacional, não, é a China e a Rússia que falaram. É curioso porque eles colocam esses ataques quase que como um feito heróico. Eles usam expressões como as seguintes. Eles abriram o céu até Teherã. Não tô inventando, tá, gente? São expressões usadas pelo programa do Fantástico. Começam a mostrar os novos drones americanos que estão sendo usados nesses ataques, o quão avançadas são as técnicas, e eles começam a relatar com um nível de detalhes as operações da Mossad, que é o serviço de inteligência israelense, quase como se fosse um thriller, assim, uma coisa meio Agatha Christie. E aí eles falam também de orquestra de destruição aérea. Abriram um corredor até Teherã, abriram o céu até Teherã e fizeram uma orquestra de destruição aérea. Então, relatando quase como se fosse um fato heróico que os Estados Unidos e Israel estão fazendo. Falar, por exemplo, que o Khamenei foi morto pelos inimigos que ele alimentou. Achei isso bastante partidário, para quem se diz apartidário. Eles fazem um foco bastante grande na diáspora iraniana, né? Nos iranianos que saíram do Irã e estão morando em outros países. Inclusive, teve uma reportagem enorme no Canadá, onde existe aparentemente a segunda maior diáspora iraniana fora dos Estados Unidos. Quando eles focam na diáspora, eles focam num estilo específico de iraniano. Quando a gente fala dos iranianos, a gente fala de uma população muito fragmentada no que diz respeito a apoio ou não do governo atual, do governo dos Ayatollahs, que foi instaurado em 1979. E quando a gente recorta só a diáspora, a gente cai numa narrativa única, homogeneizada quase. Porque grande parte da diáspora, ou seja, dos iranianos que moram fora do Irã, são os iranianos que saíram do Irã por conta do governo ser um governo repressivo mesmo, um governo brutal, que tem perseguição política, enfim. E quando a gente pega só esse recorte, é perigoso a gente não entender o quanto os iranianos são divididos na sua opinião em relação ao seu próprio governo. A base de apoio do governo atual é bem grande, tá?
E os iranianos são bem divididos, então por isso que é perigoso olhar só pra diáspora. Então, quando eles focam só na diáspora, eles focam muito nessa comemoração. E obscenidades a ponto das pessoas estarem agradecendo o Trump por terem matado o Khamenei, né? E aí, assim, como ser humano, eu super entendo que determinadas pessoas da diáspora, cujos parentes morreram durante esse governo, ou que foram perseguidos durante esse governo, estejam comemorando a morte do Khamenei. Mas, ao mesmo tempo, é muito perigoso a gente olhar só pra essa narrativa, que tá agradecendo o Trump por estar bombardeando os compatriotas deles, né? E reproduzindo ideais imperialistas de que os Estados Unidos vai lá e salvar o Irã da barbárie. E a coisa não é bem assim. Tem muito mais nuances. Inclusive, tem um setor da população iraniana que é secularizado, ou seja, que nem sequer é religioso, que não acredita em religião, né? E que mesmo assim está no Irã. E nessa mesma linha, né, desse recorte da diáspora, existe uma parte muito grande dessa diáspora que brada pela volta da monarquia Pahlavi, que é a monarquia do Shah, né? Da família Pahlavi, que era uma monarquia que estava no poder antes da Revolução Islâmica de 1979, e era uma monarquia apoiada pelos Estados Unidos. E a família desse cara, do Shah Reza Pahlavi, está exilada ainda nos Estados Unidos e está só aproveitando, surfando essa onda e querendo voltar pro Irã e retomar o poder. E grande parte dessa diáspora flerta com essa volta dessa monarquia. E aí eu achei assim um pouco exagerado o relato da Globo quando eles retratam essa monarquia do Shah Reza Pahlavi como moderna, ocidentalizada, e a gente sabe que também existiu muita repressão durante a dinastia. Eu ainda vou falar muito sobre Irã, principalmente essa semana, ao passo que as coisas vão se desenrolando, mas eu queria fechar a minha análise com essa frase aqui, que foi uma das últimas frases da reportagem do Fantástico. Abre aspas. A ofensiva iraniana causou destruição e pânico em pelo menos 8 países da região. Vocês percebem como esse recorte é muito perigoso? Eu queria muito ver o Fantástico falando sobre a destruição e pânico que está sendo gerada nos territórios ocupados da Palestina, desde o século passado, e principalmente desde o 7 de outubro, né? Então esse recorte, ele é bem perigoso. Eu queria convidar vocês a pensar sobre isso. Ai, gente, só mais uma coisa que eu achei obscena. Eles deram um puta de um palco pra uma menina, pra uma israelense que mora em Tel Aviv, e ela vai lá no bunker, e ela fala, ai, o nosso bunker é sujo, velho, cheio de baratas, e nossa, me deu uma vergonha alheia, sabe? Pensando em tudo que acontece e que aconteceu em Gaza nos últimos 2 anos e meio, eu me pergunto em que mundo vive essa pessoa. Mais do que raiva, porque antes eu sentia raiva quando eu via essas coisas, eu fico me perguntando mesmo qual. Eu fico realmente me perguntando se essa pessoa acredita no que ela prega, sabe? E fico triste pela TV brasileira dar palco pra esse tipo de gente. É realmente triste.